Olá, meu nome é Helena da Mota Salles. Fui professora de Ciência Política na Universidade Federal de Juiz de Fora de 1980 a 2008, quando me aposentei. Sou professora, atualmente, de Educação à Distância desde 2006. Leciono Ciência Política e Seminário Temático no curso de Administração à Distância da UAB, na UFJF. A professora Marta Zorzal, da Universidade Federal do Espírito Santo, colaborou como leitora do material da minha disciplina, Gestão Democrática e Participativa. A disciplina tem como base uma discussão sobre democracia, do ponto de vista conceitual e também dos desafios para a sua consolidação no Brasil. As transformações ocorridas no país, desde o processo de redemocratização, têm sido analisadas por autores renomados como Leonardo Avritzer, Eli Diniz, Marcos André Mello, Luciana Tatagiba, Celina Souza, Boaventura de Souza Santos e outros, nos quais o texto se apoia e que constam na bibliografia. O objetivo é mostrar a importância da participação para a democracia e como a democracia participativa complementa a democracia representativa. Muitos instrumentos de participação foram criados a partir da Constituição de 1988 e procurei explicá-los no texto. 1988 é, sem dúvida, uma importante referência na história recente do país, porque nesse momento foram criados os marcos legais de nossa democracia. Temos um passado autoritário, mas, ao mesmo tempo, o Brasil se destaca atualmente pela grande diversidade de experiências de participação. Acredito que a relevância maior dessa disciplina está em permitir a compreensão de que o processo de gestão municipal e as opções políticas são indissociáveis. O conteúdo foi dividido em duas unidades. Na primeira, o município e a democracia participativa, procurei mostrar a importância do município, local onde se dá o exercício da cidadania, já que é onde todos nós vivemos nosso cotidiano. Foram destacados os conselhos municipais, criados em 1988, e importantes instrumentos de participação em áreas como saúde, educação, assistência social e outras. Na segunda unidade, procurei mostrar como o planejamento é importante para a democracia, como o orçamento é uma peça política e como é importante a participação na elaboração do orçamento da cidade. Sem planejamento, os improvisos, os casuísmos ganham espaço e não há como controlá-los. A enunciação do que se pretende realizar permite o acompanhamento das realizações, a avaliação das mesmas. O orçamento define prioridades, define quem ganha e quem perde. Por isso é uma peça política. Abri-lo à participação é um dos maiores desafios da democracia. Desafio que foi enfrentado com sucesso através do orçamento participativo. É importante que os especialistas em gestão municipal conheçam essa experiência celebrada até internacionalmente. Os instrumentos de gestão orçamentária, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, também precisam ser bem conhecidos pelos especialistas. Gostaria de chamar sua atenção para o quadro 1, Direitos Coletivos e Efeitos da Coisa Julgada segundo o Código de Defesa do Consumidor, que você vê na tela. Nesse quadro, você não deve se preocupar muito, professor, com a última coluna onde estão os efeitos da coisa julgada. Ele está em uma linguagem jurídica que pode atrapalhar a compreensão do aluno e não é isso o mais importante do quadro. O mais importante é que o aluno compreenda quais são os direitos dos quais se encarrega o Ministério Público. Então, são os direitos difusos, os coletivos e os individuais homogêneos. E você vai ajudar muito ao aluno se você partir dos exemplos que estão no quadro e não dos conceitos. Os exemplos facilitam a compreensão. Em todo o conteúdo, destaco principalmente temas como a importância da participação, o descrédito em relação à atividade política e a necessidade de reabilitá-la. Professor, essa disciplina não pode ser ministrada de forma apenas teórica. São necessários exemplos concretos, extraídos do noticiário, das experiências conhecidas por você ou relatadas em sites na internet. O texto contém exemplos, mas você pode complementá-los para enriquecer o conteúdo. Considero que essa disciplina será bem-sucedida se você, professor, conseguir ajudar o aluno a compreender que a participação é bem-vinda, não apenas porque simbolicamente significa mais democracia, mas porque, de fato, aumenta a eficiência.
Na primeira unidade, além das atividades sugeridas no livro-texto, você pode pensar em outras de acordo com a realidade da sua região. Por exemplo, os conselhos temáticos são criados de acordo com as exigências locais. Em geral, os conselhos de patrimônio são mais lembrados em municípios com arquitetura e obras a serem preservados. Você pode pedir aos alunos que pensem em conselhos temáticos necessários, mas ainda não existentes no seu município. Outra atividade de pesquisa pode ser sobre os conselhos municipais de sua cidade. Quantos existem e desde quando, quais são os mais atuantes e como é a sua composição. Por fim, pode ser pesquisada também a Câmara de Vereadores da cidade. Quantos vereadores, quais os partidos representados na Câmara, como tem sido a frequência dos vereadores às sessões e etc. Na segunda unidade, os alunos podem pesquisar sobre como é elaborado o orçamento da cidade, ou tomando como base a bibliografia, o aluno pode elaborar um texto sobre o tema o orçamento como peça política e instrumento da democracia. Você pode recomendar aos alunos alguns sites relacionados aos temas da disciplina, como o da organização não governamental Amigos Associados de Ribeirão Bonito, a Marribo, que contém o relato de uma experiência bem-sucedida de participação no município paulista de Ribeirão Bonito. Outros sites interessantes são o do Instituto Polis, da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, e do Instituto Acatu. Os alunos podem encontrar os artigos citados no texto no site www.cielo.br. Como leituras complementares, você pode recomendar alguns dos livros que constam na bibliografia. Política e Participação no Brasil, do Leonardo Avritzer, o livro Democratizar a Democracia, Os Caminhos da Democracia Participativa, de Boaventura de Souza Santos, e o livro Sociedade Civil e Espaços Públicos no Brasil, organizado por Evelina Dagnino. Espero que todos tenham sucesso ao ministrarem a disciplina e que ela sirva como mais um elemento formador de administradores comprometidos com o interesse público. Em caso de dúvidas, eu me coloco à disposição para eventuais contatos pelo e-mail elmota33@yahoo.com.br. Eu desejo um bom trabalho a todos.